Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal do Professor Global. Há alguns dias atrás nós falamos sobre as 3 principais características de um professor de sucesso. Você lembra quais são? A primeira é que o professor tem que ter expectativas positivas em relação aos seus alunos. E não é hoje, mas no próximo vídeo eu quero muito falar com vocês sobre esse livro aqui, ó, Mindset. Então, nós vamos ver aqui, para que a gente possa ter essas expectativas positivas em relação aos nossos alunos, a gente precisa primeiro mudar a nossa forma de pensar. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. A segunda coisa que nós vimos é que o professor tem que ter um bom gerenciamento de aula. E isso nós falamos nos 2 últimos vídeos. Eu falei da parte mais teórica e depois mostrei um pouco mais da parte prática aqui na minha sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre a terceira característica, que é nada mais, nada menos do que o planejamento de aula. Não faz essa cara. Põe um sorriso na cara. Sim, planejamento de aula. Eu sei que não é legal. Eu também não sou fã desse assunto, mas é importante e a gente sabe que se a gente tiver um bom planejamento de aula, tudo flui. E tudo acontece e a gente pode ter sucesso naquilo que a gente espera, que é fazer com que os nossos alunos aprendam, não é mesmo? Então, para que a gente comece a falar sobre planejamento hoje, a gente vai pensar que a gente já sabe gerenciar a nossa sala de aula e que o fato de ter tudo organizado na nossa mente e no nosso ambiente faz com que o nosso trabalho seja mais fácil e obviamente, com que o nosso planejamento possa acontecer, né? Verdadeiramente ele possa sair do papel e passar para a vida real, né, dentro da sala de aula. Mas para que a gente possa cumprir esse objetivo que as pessoas esperam da gente, que é nada mais, nada menos do que ensinar os nossos alunos, a gente precisa começar a escrever o nosso plano de aula. E depois, obviamente, colocar esse plano de aula em ação. Mas a minha pergunta para você é: existe uma receita para ensinar? Na verdade, não existe uma única receita para ensinar. Existem várias receitas. E esse é o nosso maior problema. Porque muitas vezes pode ser meio confuso. Então o professor fala, eu não sei por onde eu começo. Então nós temos 2 coisas quando a gente vai planejar uma aula. A gente precisa saber que existem tipos de planejamento e existem as teorias de aprendizagem. Olha só que legal. Quando a gente está pensando o que a gente vai fazer com os nossos alunos, a gente tem que primeiro pensar que teoria da aprendizagem eu vou utilizar nessa aula. Por quê? Porque a partir de uma teoria de aprendizagem, eu posso usar um modelo, ou seja, um tipo diferente de planejamento de aula. Não é legal? Recentemente, eu fiz um mestrado aqui em Educação, Ensino e Tecnologia. E nesse mestrado, eu aprendi muito sobre isso. Eu achei super interessante, foi bem legal o fato de eu poder me aprofundar um pouquinho mais nas teorias da aprendizagem e nos tipos de planejamento. Porque isso dá uma outra ideia para a gente e faz com que a gente possa atingir a todos os nossos alunos na sala de aula. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as teorias de aprendizagem. Nós temos o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, se você é professor já aprendeu isso na faculdade. Então, dependendo do que você precisa ensinar, você vai usar uma delas, né? Porque tem professores que são bem assim, eu sou behaviorista, ou eu sou cognitivista, ou eu sou construtivista. Não, você é tudo. Porque dependendo do que você vai ter que ensinar, você vai usar uma delas. Então, por exemplo, eu uso muito o behaviorismo, porque eu trabalho com língua. Então, eu gosto muito da repetição para aprender língua. Então, esse fato de você repetir, escutar e repetir, parecer um papagaio, é behaviorismo. E o behaviorismo também trabalha com a questão de eu te dar uma recompensa. Então, né, motivar os alunos por meio de recompensas. Faço isso praticamente o tempo todo. Então, esse seria mais ou menos, de forma bem crua, vamos dizer assim, o behaviorismo. Agora, se você é um professor que naquele dia precisa
falar muito ou explicar sobre um determinado assunto, você vai usar o cognitivismo, porque ele é mais externo. O que significa isso? Ele sai do professor para o aluno, né? Então, todas as aulas expositivas que você faz, você está usando o cognitivismo também. Agora, quando a gente fala do construtivismo, aí é um negócio mais amplo, né, e mais complexo, mas a ideia é que o construtivismo é interno. Ele sai do aluno para o professor, ele sai de dentro para fora. Significa que o aluno é que constrói o seu próprio conhecimento. O professor dá, obviamente, ferramentas para que esse aluno consiga construir o seu próprio conhecimento, mas geralmente a gente trabalha com projetos, coisas que fazem com que eles pensem mais e que a resposta não seja assim imediata, né? Eles vão ter que realmente seguir alguns passos para construir aquele conhecimento, ou então aprender aquele determinado conteúdo que você está ensinando. Tendo em mente as teorias de aprendizagem, agora é hora de a gente pensar nos tipos de planejamento. Existem vários tipos de planejamento por aí, mas hoje aqui eu vou falar sobre 3 deles, que eu diria que são os 3 que estão mais em moda, que estão na boca dos cientistas. O primeiro deles, em inglês, eles chamam de Gagne's 9 Events of Instruction, que eu traduziria como os 9 eventos de instrução do Gagne. Então, são 9 etapas, como o próprio nome diz, que o professor passa, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, sem olhar, lembrar os 9 eventos. Mas o primeiro deles é quando você tem que chamar a atenção do aluno. Você começa a sua aula chamando a atenção do aluno, então chama atenção. Depois você apresenta o objetivo da aula. Depois você checa o que os alunos já sabem sobre aquele assunto. Aí você parte para os seus materiais, então onde vocês vão aprender aquilo, o que vocês vão usar, não é? Aí o professor entra como guia, então ele vai guiar, ele vai, né, monitorar tudo que vai acontecer na sala de aula naquele momento. Depois ele checa a performance dos alunos, é a 6ª parte. E aí ele ganha feedback, ele, né, quer saber até o que está acontecendo até ali, se os alunos aprenderam, não aprenderam, o que ele precisa fazer para modificar se não aprenderam. Depois, a 8ª etapa, ele avalia, ele vê o que então, no final das contas, esses alunos aprenderam. E a última etapa, que é a 9ª, é a que eu mais gosto, que é o transferência. Então, o aluno precisa, então, a partir do final daquela aula, quando ele começou, tem o meio, chega no final, ele precisa transferir o que ele aprendeu para a vida real. Então, essa é uma das formas de planejamento, que é do Gagne. A segunda forma de planejamento é o que eles chamam de backward design, que é como se você estivesse planejando a sua aula de trás para frente, não é? Então, o que você faz primeiro? Você identifica qual é o seu objetivo. Então, você sabe, tá, quando eu terminar essa aula, o que os meus alunos vão saber? Então, a partir dessa, você começa o seu planejamento pensando no final dele. O que eu quero atingir com os alunos? Como eles vão estar quando eu terminar essa aula? O que eles vão ter aprendido quando eu terminar essa aula? Então, a partir do final, você elabora os seus objetivos. Depois, você lança ideias, você começa a fazer perguntas. A partir de perguntas, para estimular a uma conversa e o pensamento dos seus alunos. Então, você tem objetivos, você tem perguntas, e elas não podem ser perguntas fáceis ou simples, perguntas que os alunos respondam com sim ou não. Elas têm que ser perguntas relacionadas ao conteúdo e perguntas que façam com que realmente o aluno pense sobre aquele conteúdo para que ele possa, então, partir para o próximo passo, que são os detalhes, os fatos, que é geralmente o centro mesmo da aula, tudo aquilo que vai ser aprendido, né? E depois eles acessam, ou seja, existe uma avaliação de tudo que foi visto nas grandes ideias, ou seja, nas perguntas, com mais os fatos, né? Tudo aquilo que o professor ensinou juntamente com o aluno. Então, na verdade, acaba sendo uma troca aqui e volta-se
porque é como se fosse um ciclo, volta-se aos objetivos. Então, será que nós atingimos esse objetivo? Como eu sei que eu atingi esse objetivo? E o terceiro tipo de planejamento que eu gostaria de falar para vocês, em inglês a gente chama de Teaching for Understanding, que na verdade é o ensinar para que você consiga entender. Então, esse tipo de planejamento é bem utilizado no construtivismo, porque ele faz com que o aluno, primeiro, gere tópicos, então a gente vai trabalhar por meio de tópicos, o professor e o aluno juntos, então eles geram tópicos. Depois, eles entendem quais são os objetivos, né? Então, se vocês observaram que em todos os planejamentos, em todos os tipos de planejamentos, nós temos objetivos. Então, nesse caso, primeiro eles são gerados tópicos, e a partir dos tópicos são gerados os objetivos. E aí, o que mais se destaca nesse tipo de planejamento é a avaliação contínua. Porque como geralmente são projetos, o professor tem que interagir com o aluno. Então, aquele conhecimento vai e volta, vai e volta. Então, é necessário que o professor esteja observando e acessando esse conhecimento do aluno o tempo todo, para ver o quanto ele está progredindo ou o quanto ele está aprendendo. Então, esse tipo de planejamento é muito usado no construtivismo, quando a gente faz projetos, né? Geralmente projetos mais longos, para que o aluno possa, ou experimentos, né? Para que o aluno possa construir o seu próprio conhecimento. Bom, gente, acho que é isso. Como vocês viram, falar sobre planejamento é muito complexo e muito amplo. Hoje a gente só fez o primeiro capítulo, vamos dizer assim, sobre planejamento, o primeiro vídeo sobre planejamento. O meu objetivo para o próximo vídeo é falar sobre objetivos, porque como vocês puderam observar, todos os tipos de planejamento, nenhum deles foge a ter um objetivo. Então, eu gostaria de, no próximo vídeo, trabalhar como a gente escreve um objetivo efetivo, um objetivo que vai te ajudar aí a ter um bom planejamento de aula. Eu espero que essas dicas tenham feito você pensar que tipo de planejamento, que tipo de teoria de aprendizagem você está usando, hein? Conta pra mim. Gostaria de ouvir vocês aqui nesses comentários. Ninguém comenta nada, por favor, dá um like, comenta. A professora aqui precisa para continuar fazendo esses vídeos, ok? Então, é isso aí. Até a próxima quinta-feira aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!